Pois é, meus queridos irmãos, estamos juntos mais um pouco aqui à mesa do Senhor, nesse caminho de Emaús, uma parada no meio da estrada, uma parada no meio da jornada da vida, para nós celebrarmos juntos o querido Senhor, que ao mesmo tempo da celebração, a palavra que nos nutre, conforme diz o Salmo 23, o Senhor serve para nós, em sua mesa, aqueles nutrientes do céu, para que a gente possa prosseguir firmes no Senhor, até o dia do Senhor, sendo vestidos com o linho finíssimo, que são os atos de justiça de Cristo, descritos ali no livro do Senhor, Apocalipse 19. E esse modo da gente estar sendo vestido desse linho finíssimo, que são os atos de justiça de Cristo, né? É chamado de Macários, né? Macários na Bíblia. E essa palavra, ela é traduzida por bem-aventurado, mas não é bem-aventurado, né? Olá, meu irmão Sandro, queridos irmão Sandro, e também a irmã Luciana e a turminha, todos aí, né? Todas as famílias sejam abençoadas pelo Senhor nesse encontro à beira da estrada, no caminho de Emaús, na mesa do Senhor, sendo por Ele alimentados e nutridos, como diz a própria palavra do amado Senhor, pastor amado, que diz que Ele prepara para nós uma mesa, mesmo diante de toda essa inimizade contra Deus que tem por aí. E nós, chamados que estamos sendo a andar nessa imensa graça que é Cristo. Olá, irmã Lúcia, queridos no Senhor, Alexandre, Yasmin, toda a família. Então, esse chamado, né, em Cristo, para estarmos celebrando Ele mesmo e ao mesmo tempo sendo nutridos, e essa nutrição e esses nutrientes da palavra são elementos, é graça de Deus, que faz nas mãos do Espírito um milagre, né, de uma ação que move nossas vidas a vivermos os atos de justiça de Cristo. E isso aí é o testemunho que vai acontecendo desses restantes até o dia de Cristo. E isso aí quem faz é a palavra e o Espírito, que vai mover cada um de nós naquilo que, né, o Senhor está fazendo. Ele faz isso. Então, hoje em dia, é claro, ninguém acredita mais na palavra de Deus. Eu quero dizer crentes, né? É lamentável que o crente ele prefira ficar naquilo que foi criado pelos homens, que é a igreja, a denominação, essas coisas assim, e até nem sabe, né? Eu acho bem lamentável, muito lamentável, né? Que o pessoal, a única fonte que eles têm para os crentes, os cristãos, não são fontes confiáveis, porque são os doutores da lei, são os seminários, faculdades, esse pessoal, né, que alguns também não sabem. Os pastores também não sabem, né? Eles não sabem. Então eles vão passar
até onde eles receberam. Então, aprenderam errado, não sabem que é errado, né? O acesso, eu estava ouvindo hoje alguns desses grandes doutores da lei, eu fiquei lamentando assim, porque é uma pessoa que foi meu professor até, está no céu, mas assim, a gente vai ouvindo ele dizer, mas como ele está, vamos dizer assim, cheio de teologia, ele não consegue falar com convicção na palavra de Deus, ele não consegue. É incrível isso. Ele fala, né? Ele fala as coisas da Bíblia, mas ele mesmo diz assim, cada fala que ele diz, por exemplo, ele pega um versículo aqui, isso é um dos maiores mestres do mundo, que agora não está mais aqui, já foi para o céu, né? Como ele mesmo diz, agora ele já sabe a verdade. Mas a verdade é essa. Mas quando ele lê aqui as escrituras, ele diz assim, bom pessoal, estou lendo isso aqui, mas tem vários colegas meus que pensam diferentes, dão interpretações diferentes disso. Então um diz isso, outro diz aquilo, a gente não sabe. Irmãos, eu cansei de ouvir ele dizer que a gente não sabe. A gente não sabe. Simplesmente, ele diz assim, temos que esperar para chegar no céu para ver. Irmãos, assim, é surpreendente, porque não é assim. A palavra de Deus, ela não tem dúvida. Se o pessoal não sabe, se eles dizem que eles mesmos não sabem, por causa das dezenas de teologias e interpretações dos grandes colegas da academia, porque são grandes colegas da academia, né? São pessoas de Deus, são salvos. Não estamos dizendo que não são salvos, são salvos. Mas eles não têm como dizer, porque tem outro colega dele que interpreta de outro jeito, né? Tem outro que interpreta de outro jeito. Então ele tem que dizer o seguinte, ele sempre diz assim, pessoal, nós não sabemos. Eu não sei quem está certo, ou eu, meu colega, ou o outro. Como que pode dizer isso, irmãos, diante da palavra de Deus? Mas aí ele diz assim, no dia que a gente chegar no céu, aí ele diz assim, o meu colega, professor, tem um deles que já está no céu, então ele já sabe o que é. Um dia eu também vou saber. Então para que serve a palavra de Deus, meus irmãos? Sabe, é lamentável. Então assim, os nutrientes, e hoje está pior, né, irmãos? Hoje está pior, porque como isso daí estava no coração dos grandes mestres, tradutores da Bíblia, professores que viajaram o mundo inteiro. Foi meu professor também. Mas tem uma coisa, viajou o mundo inteiro, falou, né, passou para outra geração. A próxima geração recebeu isso, e o que ficou no coração foi a grande teologia no sentido acadêmico. Cada um, na sua voz acadêmica, dizendo de forma mais bem elaborada, de forma mais bem, vamos dizer assim, arquitetada, né? Tudo bem montadinho, direitinho, aquela fala maravilhosa das oratórias, de alto nível, e aí fala a sua versão, o outro fala a versão dele, o outro também, todo mundo então amém, amém a quê? Amém a toda essa confusão. Mas ninguém fala que é confusão, todo mundo fala que são posições doutrinárias e que são teológicas, que todo mundo tem que interpretar cada um de um jeito. E os cristãos, que são as ovelhas de Cristo, na hora de que ouvem isso, irmãos, eles simplesmente, de uma forma quase que um resultado natural, a pessoa vai concluir que não tem necessidade da Bíblia coisa alguma, não tem necessidade. Eu acredito no que eu quiser. Se os doutores que são doutores não têm certeza de nada, quem somos nós mais simples? Olha a ideia, não é isso, mas eles pensam assim, nós simples crentes, nós vamos ter que posições para fazer frente às grandes
elaborações teológicas, né, desse pessoal. Então é melhor não acreditar em nada, perder tempo, queimar a cuca, para ficar tentando ouvir o que um diz, depois eu leio aqui, não, mas aquele diz isso, aquele diz aquilo. Então, eu não vou perder tempo de ler Bíblia. É claro, essa é uma... Por isso também, o que significa por conta disso? A autoridade, ela saiu do autor, a autoridade saiu do autor para o leitor. Então, na verdade, o que acontece? O leitor, por não ler mais, ele vai acreditar agora nas suas experiências metafísicas ou de nível emocional. Ele passa a acreditar nisso. E aí, então, você tem um balaio, um tipo de mundo evangélico ou teológico geral que é uma verdadeira orgia teológica, né? Olá, irmã Sônia, povo lá de Uruçanga. Deus abençoe o Mauro, Deus te abençoe, o Arthur. E vamos seguindo em Cristo, né, irmãos? Então, assim, não dá, né, irmãos? A Escritura de Deus é palavra e não tem jeito. É claro aqui pela Escritura que Jesus falou de um restante, né? Agora, esse restante, a gente veste as roupas do linho finíssimo, que são os atos de justiça de Cristo, descrito lá em Apocalipse 19. Isso aí, para que aconteça na nossa vida, precisa do Espírito e da palavra. Então a palavra está sendo guardada em nosso coração, o Espírito molda a gente pela palavra. Macários, vocês estão acompanhando, né, irmãos? Peço a Deus, em nome do Senhor, que todos os irmãos compreendam a palavra Macários, né? Palavra Macários traduzida, vamos dizer, usando um versículo da Escritura Santa para traduzir Macários, Efésios, capítulo 2. Estou fazendo aqui um pequeno resumo, tá? Importantíssimo. Tá bom, irmãos? Efésios 2, 10. Aquele texto ali de Efésios 2, 10, quando você olha com muita atenção e cuidado, vamos ver aqui, ó. Muita atenção, cuidado, Efésios. É a tradução de Macários. Olha só, tá vendo aqui, ó? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Duas palavras que traduzem bem Macários. Olha só, elas explicam bem, revelam Apocalipse para nós, a palavra Macários. Quais são as duas palavras aqui? Feitura e criados. Irmãos, nós vimos hoje de manhã a palavra feitura. É claro que traduziram por feitura, mas não é sinônimo só da palavra poema. Vocês sabem em português uma palavra parecida com poema, não sabem? Poema no grego é parecido com a palavra qual em português? Poema. Poema! Exatamente é isso! A palavra poema é poema em português, tá? E o que significa isso, irmãos? Poema de Deus. Somos poemas de Deus. Isso é Macários. O que é um poema? É tendo sido feitos, performados pelo autor, com um significado e propósito espiritual e eterno. É o resultado de um trabalho profundo do coração de Deus. É o resultado do trabalho de um poeta. Isso é poema. Isso é o que está aqui, isso é Macários.
isto é, vocês, nós aqui, pela misericórdia da revelação do Senhor, Ele diz para nós, vocês são as notas musicais do meu poema, que saiu do meu coração. Vocês são o meu poema. Tem até um hino que, acho que eu lembro de um hino aqui. Somos poema de Deus. Parece que tem um hino assim. Não me lembro agora direito, mas parece que vem essa frase na minha mente. Somos poema de Deus. E a palavra criados é a palavra ктизу. Ктизу. Gerados a partir de Deus. Jamais, olha irmão, isso é importante aqui, ó. Jamais feitos a partir do que já existe. Não. É feitos de novo. Nós somos feitos em Cristo, isto é, nós somos uma nova criatura. Quem está em Cristo, lembra desse versículo, né? Nova criatura é κτизу, isto é, isso é Macários. Como nós já sabemos, ouvimos muito isso antes, eu já ouvi muito isso daí. A pessoa vê alguém que fala 10 línguas, 15 línguas, depois vê aquela pessoa toda ótima de resolver problemas e negociações, e ele fala assim, nossa, esse vai dar um bom crente. Esse vai dar um bom condenado ao inferno. Irmãos, um bom crente, irmãos, não tem jeito de ser feito pelo ser humano. Aqui, ó, poema e ктизу é só Deus que faz um cristão. Não tem outro jeito. Tem gente que fala, nossa, esse aqui sim. Eu já vi uma vez o pessoal na porta de um templo, vendo chegar um rapaz assim, muito forte, tipo esses aí de academia. Falou, nossa, esse vai dar um bom diácono. O pessoal até fazia piada, né, irmão? É um bom diácono, irmãos, que absurdo. Mas são jargões de doutrinas de demônios que aparecem por aí no meio do povo de Deus e fica, né? Pega. Enfim, tá, Macários. Já vimos o primeiro Macário, são 7 Macários em Apocalipse, no sentido de Deus mostrar para nós o caminho, a forma. Também Macários lembra do vaso nas mãos do oleiro. Macários lembra o vaso que o oleiro pega ali, vai fazendo, né, aquela massa. E isso, irmãos, é a única maneira da gente passar esse último dia de uma maneira digna e, ao mesmo tempo, no testemunho de Cristo. É o sinal que Deus dá ao mundo. Qualquer outro sinal que a gente tenha dom, que a gente tenha talento, tem muita gente que é bom engenheiro, bom professor, que é bom comerciante, que é bom atleta, tem todas as profissões aí, né? Tem muita gente boa nas profissões, né? Muita gente capaz e digna no sentido das profissões. Mas nada disso aí significa o sinal de Cristo. Nada disso é o sinal de Cristo. São capacidades que Deus deu a nós para aprendermos a viver no mundo que Ele criou, evidentemente como o ponto lúdico, onde você começaria a perceber a grandeza do Criador. Mas, em geral, as pessoas percebem que pode fazer uma coisa e ganhar dinheiro com aquilo e vão atrás disso aí. Tanto é que as crianças hoje, até filhos de cristãos, eles são criados para servir ao mundo. Eles são criados o tempo inteiro com a mentalidade, levados a estudar tudo que pode desde os 3 meses. Já nasce com um livro na mão, aprendendo grego e hebraico. Se for filho de crente, a mãe dele, ao invés de dar mamar, como tem dois peitos, ela acaba dando num peito um livro de grego, no outro peito o livro de hebraico. Aí a criança começa a mamar hebraico e grego, daqui a pouco já está falando, né? Com 1 ano já fala hebraico e grego, com 1 ano falando. E é assim que é. Se não for filho de crente, ele vai aprender órgão, órgão não aprende mais, né? Vai aprender o quê? Violino, música, vai tocar os clássicos, com 2 anos já está tocando tudo que é clássico.
Aí com 3 já começa a aprender as línguas, vai aprender cantonês, o chinês tradicional, vai aprender o japonês, vai aprender o russo, o árabe, vai aprender... O inglês já está meio fuleiro, mas ele aprende também, porque é importante aprender inglês. Aí aprende inglês, espanhol, português também, porque nasceu aqui. Então vai daqui um poliglota com 5 anos já fala 180 línguas do mundo, que são 180 nações, né? Então ele vai indo assim, ele aprende a servir a si mesmo. E o mundo, em geral, está assim. E ao mesmo tempo, as pessoas começam a tomar café de milho. Vocês já ouviram falar esse negócio do café de milho? Tem propaganda agora. O mundo é fake. O mundo tem sido construído em uma ambientação fake. Fake para tudo. Né? Na mentira, vamos dizer. Mentira, né? Fake mentira. Todo mundo sabe, né? Então, o café de arroz. Tem a propaganda agora dizendo assim, tome o café de arroz. Já pensou tomar café de arroz? Eles queimam o arroz. Nancy estava mostrando, falando isso daí. Eles queimam o arroz e faz ter um gosto de café. Irmãos, já pensaram isso? Café de milho queimado. Ou você pode escolher o café de milho ou o café de arroz, ou a carne de soja. Só que... Aí pelo menos fica a cor do café. O gosto, né? O que acontece é que, em geral, o café chamado extra forte, ele tem mesmo o arroz queimado, o milho queimado, tudo lá, misturado com o pior tipo de café que sobrou. Aí torra tudo aquilo, mistura, põe no saquinho e diz, eu seu café extra forte. Então, é um mundo assim que nós estamos vivendo. Na teologia, acabamos de falar a quantidade de absurdos que tem. E o pessoal engole tudo isso. Hoje tudo é sabor artificial de. Sabor artificial de. Irmão, você vai comprar um pacotinho de batata, aí você olha assim, não é batata. Está escrito ali, você pode comprar batata sabor de abóbora, batata sabor de pizza, batata sabor de linguiça, batata sabor de 4 queijos, de calabresa. Não é batata e nem é pizza. Não é nenhuma coisa nem outra. E o pessoal compra e, que gostoso isso aqui. É uma loucura. Então, assim, no caso de Cristo, é o Cristo fake. Igual. Cada uma teologia é um sabor de Cristo. Cristo sabor presbiteriano, Cristo sabor metodista, Cristo sabor batista, Cristo sabor assembleia, Cristo sabor pentecostais, Cristo sabor... Cada um tem um sabor. Aí o pessoal vai comendo aquele Cristo. Isso é uma loucura. Irmãos, está assim. Tá chovendo por aqui, viu? Está sendo muito bom. Está chovendo por aqui. E não é chuva fake, não. É chuva mesmo. Não é só um barulho que está aí, por aí. Trovão e relâmpago. Irmãos queridos, o Senhor nos chama à verdade, que é Ele, a palavra, e ao Espírito, que vai nos moldar, Macários em nós, vai estar nos formando. Agora, Macários em nós, outro Macários, o quarto Macários, Apocalipse 19. Cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém te engane, meu irmão querido. Você precisa se permitir, se consagrar, se dedicar, santificar o teu coração a Cristo, a palavra, cada dia. Apocalipse 19, 9. Aqui, irmãos, é maravilhoso porque o Senhor diz que esses que são macários por Deus, eles são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso, a ceia das bodas do Cordeiro. É claro que a gente tem, acho que é Mateus 8, vamos ver se é Mateus 8 aqui. Jesus falando dessa ceia, né? Do dia dessa ceia aí. Mateus 8, vamos ver aqui. Nesse momento do Mateus 8, irmãos,
Jesus foi alcançado por um centurião. E esse centurião disse: o meu empregado, a pessoa que trabalha comigo, que a gente ama demais, né, ele está sofrendo na cama terrivelmente, terrivelmente. Isso é um centurião que foi procurar Jesus, meus irmãos. Foi lá procurar Jesus. Isso aí é maravilhoso demais. Como é que o Espírito Santo de Deus vai alcançando pessoas de todo lugar, de todo lugar? Porque aqui a gente vê um centurião clamando por esse empregado dele. Ele estava implorando. Jesus estava em Cafarnaum e esse centurião veio implorar a Jesus, dizendo logo Kyrios para ele. Irmãos, isso é extremamente fantástico, irmãos, porque Kyrios era usado para o imperador romano. Só podia ser chamado de Kyrios o imperador. Vocês acreditam, irmãos? Talvez a gente não perceba. No primeiro século, muitos cristãos foram mortos. Isso é história, irmãos. Muitos cristãos foram mortos porque eles recusaram-se a dizer que César é o título, né, do imperador romano, é César, não é nome, é título, né? Na Rússia é czar, mas é a mesma coisa, czar é o César, tá? O César, o imperador romano, cada um deles, tinham que ser chamado de Kyrios. Os cristãos não chamavam. Então os cristãos eram mortos por causa disso. Agora, o Império Romano inteiro chamava o imperador, o czar, ou isto é, o César, de Kyrios, que isto é, aquele que fez o mundo, aquele que controla o mundo, aquele que controla a vida e a morte, aquele que, enfim, cuida de tudo e mantém tudo. Claro que o imperador não faz isso, mas ele tinha que ser chamado disso, é outro fake. Agora, vem esse centurião, meus irmãos, soldado romano do imperador, ele chega para Jesus suplicando e já logo vai dizendo Kyrios. Isso é algo quase inexplicável, é um testemunho aqui, né? Que os crentes possam ver em Jesus esse Kyrios e seguir somente nele, por meio dele e para ele, e cada dia se alimentar de Cristo. Aí ele conta a história, no versículo 6, Mateus 8:6, e Jesus, na mesma hora, ele diz: eu vou lá para curá-lo, eu vou lá para curá-lo. Mas o centurião respondeu outra vez: Kyrios, eu não sou digno de que nem entres tu na minha casa. A minha casa, eu sou indigno. A minha casa é indigna. Se a minha casa é indigna, eu sou indigno de ti. Eu sou indigno de ti. Hoje em dia é muito difícil, né, irmãos? Os crentes se acham dignos, eles se acham dignos. E aí eles tomam a frente como Kyrios. É um absurdo. Mas apenas manda, se tu falares uma palavra, daqui, a gente está aqui, se tu falares uma palavra, o meu rapaz será curado. E ele continua explicando para Jesus. Ele diz assim: eu sou um homem sujeito a autoridades, isto é, ele mesmo que ele comande 100 homens, ele comanda 100 homens como centurião, ele recebe ordens de uma hierarquia militar e até do imperador de Roma. Tenho soldados às minhas ordens e digo a esse: vai, ele vai, outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz. Aí ele estava explicando isso para Jesus. Por que que ele diz Kyrios para Jesus? Ele estava dizendo que ele sabia, ele não estava repetindo a palavra como um papagaio. Que muito crente fala que Jesus Cristo é Senhor, mas ele não vive o senhorio de Cristo. Ele não sai
do âmbito das igrejas e das denominações, ele continua sujeito a esse tipo de anomalia romana criada lá pelo século 3, 4, por ali, todo aquele período, né? Não estou falando mal dos irmãos, é o sistema que não existe na Escritura de Deus. E é claro, os irmãos foram enganados, né? Os irmãos foram enganados. Espera aí que deu um problema aqui, ó, no YouTube. Que coisa, né, meus irmãos? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eles conseguem reconectar. Vocês estão vendo aí no YouTube? Tá dando para ver? Tá girando? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer assim, irmãos. Deixe-me desligar o aqui, acho. Que incrível, tá ruim a conexão, é muito estranho. Pode ser que isso está dando alguma interferência. Vamos ver, a minha internet está funcionando ali. Conexão instável. Espera aí, vamos ver se eu desligo essa aqui então. Do Instagram. Porque não tem ninguém no Instagram. Espera aí. Instagram, se tiver alguém aí, por favor, vai no Facebook ou no YouTube, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Então não tinha ninguém lá. Então eu estou desligando para ver se volta, se tem mais banda para cá. Vamos ver. YouTube, que isso, né, irmãos? Mas estamos... Vamos ver, tá ruim a conexão hoje. Por agora, deixa eu ver. Só o Facebook que está funcionando. Ou não, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Só o Facebook, né? Facebook não tá? Irmãos, vou tentar reconectar, tá bom? Eu vou reconectar aqui o YouTube. Eu vou dar uma finalização. Vou finalizar. Só um pouquinho, hein? Tá bom, né? Deixa eu encerrar aqui. Tá. Tudo bem. Tá, tudo bem aqui. Parte 1, né? O que vai fazer? Então essa aqui é a parte 1. Deixa eu pegar o link aqui. Sim, deixa eu pôr aqui. Por favor, escreva lá no Eckalel que nós estamos reconectando tudo, mas o Facebook está funcionando. Ok, vamos ver. Eu acho que consegui escrever aqui, deixa eu ver. Pera aí. Tá, vamos começar de novo. Ok, seu canal, vai. Vamos tentar de novo. Olá pessoal, bom dia. Transmitir. Vamos ver se vai, hein, meus irmãos. Hoje, ela não sei, a irmã Nancy lembrou da chuva que está caindo ali. Pode ser que algum problema aconteceu, né, irmãos? Eu estou ajeitando aqui. Opa! Só um pouquinho, vou tentar reiniciar. Estou reiniciando o YouTube, tá bom, queridos? Vamos continuar aqui na parte 2, mas é assim mesmo, né? É uma batalha mesmo. É uma batalha.
Manúcia, chegou aqui no Face. Muito bem, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir de novo o YouTube, tá? Ele está tentando aqui, vamos ver. Eu tive que desligar o Instagram e vamos ver aqui. Espera aí. Câmera. Tá, vamos ver agora. Não está conseguindo transmitir não pelo YouTube. Iniciando transmissão ao vivo, não tá. Deixe-me ver aqui. Sair. Deixa eu ver pelo... meus irmãos, é uma batalha, né? Vamos ver aqui, saindo do aplicativo, indo para o navegador aqui, ó. Vamos ver. Parte 2, vamos tentar. Vamos ver se vai. Pois é, queridos, é assim, né? Uma batalha, meus queridos. Só um pouquinho, que a gente está tentando voltar ao ar. Eu sei que o Face está aí, mas eu queria só ver se dava mais aqui no YouTube pelo navegador. Sair lá do aplicativo do YouTube, que da outra vez deu certo, e dessa vez vamos ver aqui no navegador. Espera aí que já estou chegando na parte final aqui, ó. Abrindo, próxima, outra vez. Vamos nós, né, irmãos? Vamos que vamos. Vamos ver aqui a nova câmera. Aqui. Vamos ver. E transmissão. Vamos ver se ele começa aqui pelo navegador. Agora deu. Deu de novo. Recomeçamos. Eita, que coisa, irmãos. Caiu no YouTube, mas voltou. É isso aí, parte 2 então, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos continuar a palavra do Senhor. Estamos pensando juntos em Mateus 8, nas questões do Macários, do ato de Deus em nos formar e, como a gente leu aqui no capítulo 19, Apocalipse 19, voltou, amém, amém, estamos aí, né, irmãos, vamos juntos, em nome do Senhor. Obrigado, muito obrigado, desculpa, perdão por ter caído tudo, mas não teve jeito, né? Mas acho que vai agora. Continuamos aqui, a partir do Apocalipse 19, quando o Senhor revelando para nós, né, na quarta bem-aventurança, Macários, no quarto Macários, ele diz assim, Macários aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Estão vendo, amados? Aqui o Senhor está nos levando a saber que Ele está movendo as nossas vidas, está mexendo com a gente para nos levar até a ceia das bodas de Cristo. Isso vai chegar, vai acontecer.
estamos indo para o dia das bodas, da ceia, do momento do encontro, que vai ter essa festa no céu, entre o nosso encontro das nossas vidas com Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro, na ceia, né? E por isso, por causa disso também, temos uma palavra do Senhor em Mateus 8 que fala dessa ceia. Jesus está dizendo que essa ceia foi preparada por Deus, esse momento do grande encontro com Cristo no céu, foi preparado por Deus para o povo que ele chamou logo no início em Abraão, e todos aqueles que creram conforme Abraão creu e viveu a vida no Senhor para ser bênção na sua vida, mas ao mesmo tempo pessoas de toda parte, irmãos, de todo mundo, pessoas do mundo inteiro. Então aqui em Mateus 8, Jesus está num encontro com esse centurião. Nós vimos na primeira parte a palavra que o centurião usa para Jesus, que era criminosa se fosse usado para uma pessoa. Ele usou Kyrios para Jesus. Kyrios é somente para o imperador. E ele diz Kyrios, primeira vez, aqui no versículo 8, né? E no versículo 6, a primeira vez que ele usa a palavra Kyrios, e depois no versículo 8 a segunda vez, e ainda ele explica para Jesus. Ele está dizendo, eu estou dizendo que tu és Kyrios por causa do teu poder e da tua autoridade. Eu sei reconhecer poder e autoridade porque eu estou debaixo de poder e autoridade e também comando. E tu és aquele que tem poder e autoridade, tu és de fato o Kyrios. Tu és de fato o Kyrios. Irmão Sandro, mas é isso. Deixa eu só falar aqui. Conseguimos voltar. Tá bem, meu irmão Sandro, tenta lá, estamos voltando, né? Caiu mesmo, meus irmãos, caiu, né? Mas Mateus 8, continuando o nosso encontro com Cristo, com a palavra do Senhor, com o Espírito, à mesa do Senhor, nós vamos ver esse momento que o Senhor vai levar a gente a ouvir antes até de Apocalipse. Antes de Apocalipse 19, Jesus aborda aqui também, né, em Mateus capítulo 8, quando esse centurião chega até Jesus, quer dizer, uma pessoa totalmente distante, é um soldado do Império Romano, não tem nada a ver com o povo de Deus ali, mas tem a ver com Deus. Ele chegou até Jesus, ele clamou a Jesus, né? Como nós estávamos falando, que esse homem aqui, sendo do Império Romano, usou a palavra Kyrios para Jesus, meus irmãos. Kyrios, e ainda explicou para Jesus, ele disse, eu sei que a autoridade, o que significa, no versículo 9, ele diz, eu estou sujeito à autoridade, eu sei o que significa, por isso que eu estou falando Kyrios para ti, Jesus. Se os crentes soubessem não engolir o Jesus fake e cada dia se relacionassem com o Jesus verdadeiro, sabendo de fato que ele é a autoridade única e máxima no mundo, não tem para ninguém, então viveriam em Cristo, e como um corpo, nós como corpo de Cristo, estaria sendo uma bênção no meio desse mundo em guerra e sob juízo. O mundo está numa guerra espiritual profunda. Começou no céu, Apocalipse 12, e continua na terra, Apocalipse 13. Tudo descrito ali com detalhes. Mas é impressionante que os crentes, irmãos,
eu lamento mesmo. Eu lamento demais. Eu tenho que só... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Não vou mostrar, mas eu só vou falar, tá? Aqui. Irmãos, é muito louco o negócio. Tem um pastor aí que fica falando as coisas do mundo. Não só um pastor, eu estou vendo aqui, ó, um atrás do outro, tá? Olha só, um atrás do outro, irmãos. É uma loucura aqui, ó. Plano secreto, líder global, a conta já chegou. O pastor fala não sei o que da política. 3 poderes, nova chance. Que mais tem aqui? Profecia sobre Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo. Aqui outro. Recado deles assim. Falha na Matrix, irmãos. Falha na Matrix, irmãos. Pastores falando de falha na Matrix. Olha, pastores falando da Terra plana, irmãos. Irmãos, pastores falando que como que é isso? A atmosfera está descendo. Eles estão falando, sabe por que está caindo o avião? Porque a atmosfera está descendo. O tamanho da atmosfera está diminuindo. Aí os aviões, eles não sabem mais a altura que tem que ficar, eles vão caindo. Nossa, é uma loucura total os crentes pensando assim. Tudo aqui, ó. Aí o outro, falha na Matrix. Eles põem um cara subindo uma parede de um prédio assim, como se fosse andar no chão, e eles falam assim, falha na Matrix. Não é nem isso, é um fake, é um IA, é inteligência artificial que monta isso. Enfim, irmãos, a quantidade de crente, isso é coisa de crente, viu, irmãos? É coisa de crente. Eles estão pregando essas coisas. Pregando Rússia, pregando Ucrânia, pregando STF. Eles pregam tudo isso. Menos isso que o Senhor está dizendo para nós aqui. Um restante só que vai ouvir a palavra do Senhor até o dia de Cristo. Mas Jesus está dizendo que isso é porque esses crentes, esses restantes, só vão ficar em Cristo porque são macários. Se você não tiver nas mãos de Cristo para vestir as vestes de Cristo, tu vai cair, tu vai no balaio dessa confusão toda que está por aí. Mas andar em Cristo é ir ao Senhor, é clamar ao Senhor, saber que Ele tem autoridade e que você está sendo macários por Ele, moldado, movido, feito um vaso nas mãos de Cristo, para cada dia na tua vida, onde tu estiveres, tu seres bênção, mas numa direção do Espírito Santo e da Palavra, e você vai estar observando cada momento na tua vida a oportunidade de você ser bênção na palavra que tu falas, na palavra que tu fala com teu pai, na palavra que tu fala com tua mãe, na palavra que tu falas com tua irmã. Irmãos, os lugares onde acontecem as maiores maldições é na casa de crentes, porque eles não têm respeito pelo pai, pela mãe, pela irmã, pelo irmão, pelo filho, não têm respeito, não tem isso. Às vezes até tem casa de incrédulos que são mais respeitosas e dignas do que casa de crente. Irmãos, hoje crentes estão iguais ao mundo, estão piores, como diz a Escritura, Paulo diz isso lá em Coríntios. O comportamento de vocês é pior que do mundo. Não estão sendo macários em Cristo, estão tomando a forma do mundo, da mesma forma que o povo que está indo para o inferno. Esses crentes estão admirados do como o mundo que vai indo para o inferno vive. Estão assim, admirados. E eles louvam o mundo com as suas vidas. Eles louvam porque eles pensam o tempo inteiro nas coisas do mundo. Eles pensam. Agora, pensa, quando a gente fala coisa do mundo, não é a pessoa ir lá adulterar. Isso é claro que é do mundo. É roubar, assassinar, tudo isso é do mundo. Mas é ele não ter Cristo na sua vida como aquele que molda ele no modo de pensar.
Ele não está preocupado. Isso é ser do mundo. Ele não está preocupado com Cristo o tempo inteiro. Porque pode ter certeza de uma coisa, o diabo está preocupado contigo o tempo todo. Ele não descansa enquanto não te pegar, ele quer fazer isso. Irmãos, o apóstolo do Senhor, o Pedro, ele diz que o diabo anda em redor das nossas vidas buscando alguém para engolir. E ele engole, não precisa muito não, irmãos. Os crentes hoje estão longe de Cristo, né? Embora Cristo esteja perto, tentando chamá-los de volta. Mas aqui em Mateus 8, Jesus, aqui depois de ouvir a palavra do centurião, Jesus no versículo 10, diz assim, olha só, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Ele usa a palavra amém aqui, viu, irmãos? Quando você vê em verdade na Bíblia, é amém. Amém. Jesus deu um amém. Irmãos, na hora que o centurião falou o que falou para Jesus, Jesus falou amém. A gente que leu a frase inteira aqui, ó. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. A gente lê isso. Mas na hora que o centurião acabou de falar, vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz, na hora Jesus falou amém. Não tinha lá naquela hora uma frase assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Não tinha essa frase no ar assim. Era uma conversa. Não tinha nem musiquinha. Nem musiquinha. Irmãos, Jesus disse amém. Quando ele olha o teu coração, irmão, ele aguarda o que está no teu coração agora, o que está se passando no teu coração agora. No teu coração. Jesus está dizendo amém para o teu coração. É bênção. Está vendo? A palavra está aqui. Nós estamos querendo de todo o coração. Querendo mesmo, Senhor, Tu és o Senhor, não tem outro, não tem nada, não tem para ninguém. Então, Senhor, o meu pensamento precisa ser cheio da Tua palavra. E para isso Tu tem que ir lá no teu quarto. Menino, menina, criança, hoje eu recebi uma gravação de uma criança que ela estava falando lá na casa, assim, e a mãe falou assim, meu filho, olha só esse quadro, que bonito. Ele falou, Jesus que fez. Ele tem o quê? 2 anos? 2 anos. Jesus que fez. Irmãos, isso é uma coisa de Deus, isso é bênção. Criança de 2 anos. Aí tem jovem, tem adulto, tem adolescente que não está nem aí em olhar para as coisas e glorificar o Senhor, nem olha para si mesmo. Quando o mundo está aí, é fácil de ver o que Deus está cuidando, mas a vida dele que é cuidada pelo Senhor, ele nem percebe. Se ele tem cama para dormir, se ele tem uma comida para comer, se ele tem um dinheirinho que ele ganha, se ele faz as coisas dele, ele vai e acabou, não está nem aí com Cristo, isso é crente. Agora, irmãos, o Senhor está mostrando para nós as palavras, para que aconteça em nós uma consagração, para que Macários aconteça em nós. E se acontece o Macários, você vai estar nas bodas do Cordeiro, você vai estar. Olha aqui, ó, versículo 11, Mateus 8:11. Aí Jesus olha para os que estavam seguindo ele, os judeus ali, digo-vos, depois que Jesus falou amém, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Irmão, a fala de Jesus não é uma hipérbole, uma coisa de exagero, não. Ele diz, eu nunca vi em Israel alguém com essa fé. Mas ele está levando todo o tempo, desde Abraão. Tem gente que fala que o pai na fé é Abraão, ele é um pai na fé. Mas Jesus disse, eu nunca vi em Israel alguém com esta fé, desse jeito. Ousaria dizer, nem mesmo em Abraão.
Porque Jesus falou isso. Eu nunca vi em Israel alguém com essa fé. Não é que a fé do Abraão estava errada, não, mas esse homem aqui passou todos. Esse centurião. Aí Jesus ainda continua, irmãos, olha só. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão está lá. Isaque também, Jacó também, no reino dos céus. Então há um momento glorioso da entrada no céu, do encontro de todos nós com Cristo e desse momento de desfrutar de Cristo. A ceia é desfrutar de Cristo. Porque não vai ter carne assada, vinho, pão, não é isso, é Cristo que vai ter. Mas muitos virão, que ele fala aqui, do Oriente, do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, olha isso, serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é inferno. Irmãos, os crentes serão lançados no inferno. Porque, claro, se não tem Cristo, né? Tem muito crente, já explicamos a diferença aqui, né? Existem crentes e cristãos, né? O cristão nasceu de novo, vai para o céu mesmo, não tem jeito. Mas crente, né, irmãos? Crente não é cristão. Crente é só seguidor de igreja e leis e legalismos e tudo mais. Precisa ver se nasceu de novo. Se nasceu de novo, aí é cristão. Mas aí ele fica preso ao mundo de crente. Precisa ser livre, né? Mas Jesus está dizendo aqui, no caso, ele está sendo bem incisivo, que o fato de alguém pensar que por ser de Israel é salvo, ele está enganado. Se alguém pensa que está indo em igreja, ele está salvo, está enganado. E hoje está demais isso, né? A quantidade de gente que vai para dentro de igrejas ou sistemas parecidos para ficar lá achando que é bom e não tem nada a ver com o reino de Deus isso aí. No dia do banquete, no dia da ceia, vão estar com o Senhor esses que foram diante de Cristo e disseram, tu és o Kyrios. Por que disseram isso? Porque estão vendo isso nele, estão vivendo isso, estão clamando para que a ação de Cristo aconteça nas suas vidas. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Irmãos, esse aí é o quarto Macários que aparece para nós em Apocalipse. O quinto Macários, Apocalipse 20, versículo 6. O quinto Macários, Apocalipse 20, versículo 6. Olha só. Vamos lá em Apocalipse 20, versículo 6. Macários e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Isto é, reinarão esses que estão macários e separados. Aquele que tem parte na primeira ressurreição, isto é, nasceu de novo. A primeira ressurreição é essa, que a gente nasce de novo, né? Aí a segunda morte não vai pegar. Quem teve parte da primeira ressurreição, que é quando você nasce de novo, isso é chamado aqui de ressurreição, então você é Macários, você é santo, né? A segunda morte não te pega, não tem autoridade sobre ti, a morte eterna não vai acontecer nada contigo. Pelo contrário, irmãos, nós já começamos a reinar com Cristo agora, nesse último dia chamado de milênio, chamado de 1000 anos. 1000 anos é esse período escatológico que em Apocalipse 12 é chamado de 1260 dias, Apocalipse 13 é chamado de 42 meses, né? Em Daniel tem os 70 semanas, depois lá no final, Daniel tem os um tempo, 2 tempos e meio tempo,
E mais no final ainda, temos Daniel dizendo dos 1335 dias, que é a primeira extensão de Apocalipse 20, daqui a pouco vai falar, aqui, né? Nós já estamos até no texto. Depois tem a segunda extensão, primeira extensão é 1290 dias, 1290, e a segunda extensão, 1335 dias. Essas duas extensões do período milenar, que passa um pouco, ele vai ser descrito aqui na soltura do diabo, que ele está preso, o querubim da guarda, ele vai ser solto, vai, na primeira extensão, reunir Gog e Magog, que é as forças do mundo inteiro do mal, e aí então ele vai tentar realizar o Armagedon, que é a última batalha. E aí tem os 1335 dias, que é bem macários aqueles que chegarem aos 1335, isto é, há um moldar de Cristo para essa geração que vai chegar ali e não vai ver batalha alguma. Ele vai ver, como é narrado aqui, né, no capítulo 20 mesmo, né, aqui no versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos, isto é, quando chegar o período final, aí vem a primeira extensão, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, isto é, norte, sul, leste e oeste, toda a terra, Gog e Magog, isto é, toda a reunião das forças do mal. Já explicamos para vocês quem é Gog, né? Gog é um rei bárbaro dos tempos antigos, até bem antigão, que era temido pelo mundo inteiro, que ele saía devastando onde ele passava, né? Tem vários assim no mundo, que já aconteceu, né? Mas aqui é descrito como o poderio bárbaro. Aí tem Magog, que é Gog e Magog. Magog significa uma potenciação de Gog. Você tem o maligno e os malignos no mundo, e as forças também malignas de toda parte, que vão estar agindo de uma maneira monstruosa. Ninguém vai ter dúvida que o querubim da guarda é um ser desprezível, terrível, assassino, mentiroso, pai da mentira, sempre. Então ele vai aparecer cada vez sobre isso aí, cada vez desse momento final, vai ser bem visível a malignidade do querubim da guarda, e junto com todas essas forças, 1290 dias vai acontecer isso, conforme Daniel, o Senhor revela para nós. E marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Pronto, aqui 1335 dias. É a segunda extensão. E aí desceu o fogo dos céus, consumiu, pronto, não tem guerra, não tem batalha, não tem nada, né? O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo do enxofre, onde já estão a besta, falso profeta, tudo está lá. Aí pronto, aí acabou, né? Essa parte. E aí vai acontecer vai acontecer aqui todo o juízo de Deus, né? No versículo 11 até o 15, né? Diz aqui, ó, vamos ver. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Isso não tem mais. Não tem mais, não tem céu, não tem terra, não tem nada. Já foi desmontado. Tudo foi desmontado, como Pedro fala que está tudo guardado para o dia do Senhor ser desmontado. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, abriu o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos, os que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um. Olha isso, irmãos. O mundo da iniquidade, ele pensa que escapa, não vai escapar. É um por um, diante de Deus. Um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, que é o lugar, né? Inferno aqui é o Geena lá, é o lugar onde ficavam os que partiram sem Cristo, né? E a morte. Então esses lugares vão ser lançados dentro do lugar final,
lago de fogo, onde isso tudo é, vamos dizer assim, o ponto final de toda a malignidade. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, né? Então, é um modo de Deus dizer que é o lugar do justo juízo de Deus, que todos esses elementos e situações malignas, toda a malignidade do mundo será jogado ali, né? Então essa é a segunda morte. Mas a segunda morte não pega, nós vimos aqui, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tudo está avisado, né, irmãos? Tudo está escrito, tudo está declarado. E se alguém não foi achado, então pronto, já terminou aqui. E aí ele vai mostrar o céu, que a gente ainda vai entrar nisso daqui, o novo céu, a nova terra, as maravilhosas medidas mantidas do povo de Deus que vai entrar lá e vai viver numa dimensão de vida extremamente gloriosa. Extremamente gloriosa. Mas não é tema ainda das nossas reflexões. Nós estamos vendo o Macários, versículo 6, 26, aqui ó, 26. Esse momento nosso, nesse quinto Macários, o Senhor está revelando para nós que esses que são moldados pela mão de Cristo são aqueles que já estão salvos pela primeira ressurreição. A segunda morte não tem autoridade. São revestidos de uma função sacerdotal. Olha isso, irmãos. Função sacerdotal. Cada um. Se você nasceu de novo, você é alcançado pela primeira ressurreição. Você é um sacerdote de Deus. Pode ter 3 anos, 2 anos, 5 anos, 7, 10, 15, 20, 30, 80, 90, 100. Seja a idade que for. Se você foi alcançado pela primeira ressurreição, você tem o privilégio, a honra, a graça de ter essa ressurreição na sua vida e estar salvo. A segunda morte não vai te pegar. O juízo não está sobre ti. Mas você tem uma dádiva de um privilégio, de uma responsabilidade de ser sacerdote de Deus. Onde você está? Aí Pedro fala disso, nós somos a nação santa, o povo eleito, adquirido, povo sacerdotal, nação santa, sacerdote de Deus. O que é ser um sacerdote de Deus? É esse que está sendo vestido com as vestes da justiça, dos atos de Cristo. Eu não sei, irmãos, é preciso que Deus tenha misericórdia, porque é só por Deus mesmo. Isso aqui eu estou falando e pedindo a Deus que cada um de nós, seja criança, adolescente, jovem, adulto, cada um não perca, não tira da sua mente a palavra de Deus, tá? Porque é um privilégio muito grande. E quando tu partir daqui, nós vimos ontem, né, irmãos, é maravilhoso, porque o Senhor diz assim, quando tu partir daqui, as tuas obras vão seguir você. É o Macários, eu acho que era o terceiro Macários, segundo. Segundo Macários, ele diz assim, Macários, os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem, né? Toda essa luta, então você não vai ter mais. Você não vai ter mais o estresse, você não vai ter mais dor no corpo, você não vai ter mais doença, você não vai ficar resfriado, você não vai ter mais... Não vai ter nada disso que tem nesse mundo aqui, nessa luta toda, acabou. Mas, olha aqui, as suas obras que Deus de antemão preparou para você, se você viveu elas, Macários, né? Esse daqui viveu. Então, por ter vivido as obras de Deus, tendo sido Macários nele, isso vai acompanhá-lo, vai levar para o céu. Tem gente que diz assim, quando você partir daqui você não leva nada. Errado! Errado! Ou você leva o juízo sobre ti, ou você leva a marca de ter sido Macários por Deus. E quando você entrar no céu, essa marca, esse Macários,
essas obras que estão marcadas em tua vida vão fazer uma beleza da tua vida que tu não tem noção. A beleza de Cristo se verá em ti, naquilo que é possível a Cristo fazer, como beleza dele na tua vida, que foi Macários. Bom, voltando lá para o quinto Macários, de Apocalipse 20, versículo 6. E então, sacerdotes de Deus, isto é, você vai representar Deus perante teus colegas, perante teus amigos, perante teus vizinhos, perante todas as pessoas que passam na tua frente. Você tem essa dádiva. Claro, se você tem a primeira ressurreição e não se preocupa em ser sacerdote ou sacerdotisa de Deus, misericórdia de Deus sobre ti. Porque você está fazendo uma vida de palha. Pode ter a joia que for no pescoço, na mão, pode ter a joia que for no braço, pode ter o dinheiro que for no banco. Tu és simplesmente uma palha que vai ser queimado, as tuas obras no fogo, e vai chegar no céu como um carvão, como diz ali em 1 Coríntios 3. A marca em tua vida é uma marca de carvãozinho no céu. Quer dizer, está tudo queimado, não sobrou nada, só sobrou por causa da ressurreição. Você foi salvo, né? Não queira chegar no céu igual um carvão, tá? Onde que está isso escrito? 1 Coríntios 3, para ninguém ficar falando que eu estou inventando, né? 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3? Olha aqui, ó. Manifesta será a obra de cada um, 1 Coríntios 3, 13. Manifesta será a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, e o próprio fogo o provará. Isto é o olhar de Cristo. O fogo é o olhar de Cristo. Vocês sabem, ali em Apocalipse fala que o olho de Cristo é como chamas de fogo. Não é que vai vir um fogo em cima de ti, é o olhar de Cristo. Ele vai ver e vai mostrar para ti que você fez uma obra, como diz aqui em cima, ó, versículo 12, sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, até aí vai. Madeira, feno, palha, acabou, né? Não sobra nada, né? Olha aqui, ó. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Isso é a marca que fica, porque já está aqui a marca, está Macários, está aqui, já está aqui. Ela vai com você porque já está. Agora, se não tem, olha só, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Claro, não tem nada. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Passou tudo, só passou por causa da ressurreição. E é claro, hoje, no raciocínio meio carnal e maligno de muitos crentes, ele diz assim, mas não tá bom, estou indo para o céu, tá bom. Né? Não queira esperar para ver, não queira esperar para ver. Vai, está sendo, irmãos, tem uma bênção para a gente levar pessoas ao Senhor, para a gente levar a graça de Cristo na fala da gente dentro de casa. Onde começa o Macários? No teu coração, perante Deus, num quebrantamento de ajoelhar no chão e dizer, Senhor, misericórdia de mim, porque eu não sou bom. Não sou boa, Senhor, preciso de Ti, Senhor. E Deus vai tocar em tua vida, como aconteceu com Isaías. A brasa viva vai vir do altar e vai te santificar. Faça isso. E cada dia, não se esqueça. Aí vai pegando a palavra cada dia. Tem gente que vê tudo, vê filme, vê desenho, vê jogo, vê não sei o quê, vê tudo. E ele tem tempo para isso, ele acha tempo. Mas ele não acha tempo. Mas a Bíblia, só desse coração, desse jeito do crente, já está meio, precisa mudar. Só Deus para mudar. Não é eu que vou mudar, nem tu. É o Espírito Santo que muda isso. E ele tem poder para isso. Não fica viciado no mundo, não. Não queira as adrenalinas, as citocinas, as sei lá o que, diabinas que o mundo tem para você sentir, porque você vai sentir. Você vai ver. Não queira isso. Queira Cristo.
que é digno, e a dignidade de Cristo vai se ver no modo como você vai falar, no modo como você vai viver, no modo como você vai olhar, no modo como você vai lidar com a tua casa, o modo como você vai lidar com enfim, onde você estiver. Esse é o meio, o modo da gente viver até o dia do Senhor. Olha aqui Apocalipse aqui, ó, 26. Reinarão, irmãos, isso é digno demais. Reinarão com ele os 1000 anos, isto é, esse período último escatológico. Os que são macários nas mãos do Senhor, olha aqui, macários. Vamos estar no reino de Deus, reinando com ele. Isso é honroso demais. Vai aparecer isso sim no dia do Senhor, vai aparecer. Daqui amanhã, como diz a Escritura. Isso é tão próximo, é tão próximo. Não marque isso por tempo cronológico, helênico. Marque isso pela palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, meu jovem irmão, meu adolescente irmão, minha criança irmão em Cristo, adulto, idoso, seja lá quem for, cada um de nós, vamos estar amanhã na frente de Cristo. Mas já podemos estar hoje glorificando o Senhor com nossos atos. Nesse momento, o Senhor disse: eu não estarei com vocês. Eu não estarei com vocês nesse momento aqui, mas o Espírito está, a palavra está, para a gente pela fé seguir. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, não vai dar tempo de terminarmos os 7 macários, mas vamos ter que continuar. Estamos no episódio 32, né? Mas vamos ir para o 33, semana que vem, na sexta-feira à noite, 7h15. Agora ficou tudo assim, 7h15, tá? 7h15 quando é à noite. E de manhã, 10h15 da manhã no sábado, 10h15 da manhã no domingo. E a gente vai continuar, pela misericórdia de Deus. Senhor, capacite a gente a receber a Tua palavra, Senhor. Vamos celebrar o Senhor então, né, irmãos? Peraí que eu lembrei. Irmãos, Jesus falou isso, Ele falou assim: eu quero que vocês saibam, Mateus 26, né? Vocês são o meu corpo. Vocês são o meu corpo. A minha entrega lá na cruz é para isso, para que vocês tenham a primeira ressurreição na ressurreição de Cristo, a vida em Cristo. Então vocês celebrem. Profeticamente, vocês estão levando uma mensagem profética em vocês. Quem está vivendo isso, irmãos, assim, em Cristo absolutamente, vocês vão ver isso. Hoje não, hoje a gente não vale nada, né? Hoje a gente não tem nada, não aparece, a gente pensa que não aparece, né? Mas no sentido do mundo, nada. Mas há vamos dizer assim, uma grandeza desse ato Macários, que ele toca o céu e toca a terra. Mas no dia do Senhor, isso vai receber a sua, como diz ali em Apocalipse, que não deu tempo de ver hoje, mas a sua glória, a glória desse serviço em Cristo. Vai acontecer, né? Mas já pela fé, a gente já sabe e vive assim, por louvor ao Senhor, por adoração ao Senhor, por amor ao Senhor, né? Então Jesus falou isso, ele pegou um pedaço de pão, pegou o pão, né? Partiu para todo mundo e falou assim: vocês são o meu corpo. Celebrem profeticamente isso. E como o Senhor disse a nós, vamos todos celebrar.
Senhor querido, eis diante de Ti o Teu povo, Senhor. Nós celebramos, como o Senhor nos deu a bênção de celebrar, profetizamos em Teu nome santo a Tua cruz, a ressurreição, a primeira ressurreição, que agora nós somos herdeiros, fazemos parte, profetizamos, Senhor. Assim foi feito, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e ele disse assim: meu sangue é o testamento eterno. Vocês têm agora a graça de celebrar e profetizar sobre o que eu fiz, vou fazer na cruz. E vocês vão ficar fazendo assim até aquele dia. Como Jesus nos ensinou e nos deu a bênção de celebrar, vamos celebrar. Querido Senhor, ó Deus querido, mais uma vez, nós celebramos juntos o Teu povo. Agora, Senhor, abençoa cada um, Senhor, para que conforme Tua palavra nós sejamos o vaso nas mãos do oleiro, para que o Macarios do Senhor aconteça a cada momento em nossas vidas, moldar do Senhor. Eis aqui o Teu povo, entrego todos em Tuas mãos, Senhor, precisamos demais de Ti. E nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Pois é isso, meus irmãos queridos no Senhor. Hoje, com todos esses distúrbios aí, turbulências, nós conseguimos chegar, né, a esse momento aqui. Peço que orem pela tradução da Bíblia, Ata. Estamos aí, né, traduzindo. Corações para vocês também. Deixa eu ver aqui. Corações, meus queridos. Ó, é assim, ó. Orem pela tradução da Bíblia, por essas coisas que o Senhor tem falado conosco, por nossas vidas, né, irmãos? O povo lá de casa, o povo lá, enfim, onde o Senhor está colocando você e eu, cada um de nós, sejamos nas mãos do Senhor, Macários, e essas bênçãos, não tem jeito, irmãos, o Senhor vai mexer nisso em nós, e tu serás uma bênção, tá? Tu és uma bênção. Vamos guardar as palavras, vamos continuar nos alimentando. Qualquer dúvida, escrevam, liguem, vão nos falando, tá bom? Olha, orem pelos dízimos e ofertas, que é uma das, vamos dizer assim, das grandezas de Deus, nas quais materialmente o crente adora o Senhor. Sabe como o mundo adora o Senhor com os bens? Entregando. Ele entrega também. Ele entrega bens para tudo. Tudo ele entrega. Para o mundo. Às vezes até para o maligno mesmo, né? Mas ele entrega. Não tem como não entregar. Ele dá dignidade ao mundo. Sim, é isso, né? É preciso que haja essa compreensão. As pessoas vivem no mundo através de valores. Sabia disso? Quando você vai na farmácia, você precisa de um remédio, você tem que... Ele vai dar o remédio para você. Mas também você dá o valor do remédio, valor. Só que o valor do remédio inclui o valor da farmácia, o valor do dono da farmácia, o valor do governo, está tudo ali. Aí você vai comprar um pão, aí você pega o pão, vamos dizer assim, você vai lá, pega o pão. Na hora que você pega o pão, você vai passar em algum lugar para dar o dinheiro. Aí esse dinheiro que você dá está incluído o valor do pão, o valor do padeiro, o valor dos outros funcionários, o valor de tudo que envolve aquele estabelecimento e o valor do governo. É assim com tudo, sabiam? Vocês sabiam, acho, né?
Não é difícil de saber isso. Quando o homem de Deus trabalha para cuidar o povo de Deus, ele tem que se dedicar, ele se dedica, irmãos. Em nome de Cristo, eu estou me dedicando há 50 anos. Irmãos, esses livros aqui, tem mais aqui, tem aqui e tem ali. Não foi gratuito. Cada vez que eu chego... A irmã Sônia, né, ela trabalhou em livraria. Era muita coisa que aconteceu, muita bênção para ter esses livros aqui. Muitos deles são produtos desde a irmã Elza Kaplan, que ela me deu aqueles dinheiros iniciais. Irmão Weber, vai lá, compra livro. Eu ia lá, começava a comprar. Tem aqui ainda livro daquele tempo. A irmã Sônia, quantas vezes a irmã Sônia disse: pastor, tem uma possibilidade para pastores, está aqui. Irmã Sônia, tem um galardão aí. Viu? E não é só isso não, só estou dando um exemplo assim, tá? Outros irmãos, mas, irmãos, recursos, ó. Aqui, esses livros aqui, eu vejo ali e falo, não, mas está saindo agora, são estudos sobre o primeiro século, que eu estudo muito, eu não posso deixar de comprar. Só que quando eu chego lá para comprar esse livro ali, que eu tenho que ter, eu tenho que saber o que eu vou falar para vocês, irmãos, não posso falar bobagem, não posso inventar, não posso falar profetada, eu tenho que saber o que de verdade é. Então, eu fiz o curso na Universidade de Jerusalém, de arqueologia, é claro, né, por distância, né, custou, sabe, faculdade, custou, tive que pagar, faculdade, pós-graduação, paguei, né, mestrado, paguei, doutorado, paguei, pós-doutorado, paguei, a gente paga, aí a gente chega lá e fala assim, eu queria esse livro aqui, quanto que é? E a gente pergunta quanto que é, sabiam, né? Para comprar isso daí, eu tive que pegar um dinheiro, dar. Ali está incluído o valor do livro, o valor da livraria, o valor dos funcionários, o valor para o governo. Todos eles. 3.000 livros aqui. Então, hoje comprei um livro via internet aqui, eletrônico. Tive que comprar. Porque é obra-prima, que foi escrito há 400 anos atrás, eu tive que comprar. Porque é uma obra-prima. Um homem de Deus escreveu aquilo, eu preciso ter no meu coração, aprender aquelas coisas. Então, irmão, estou falando isso assim, porque o dízimo, ele ao mesmo tempo que é você adorar a Deus com os teus bens, você adora a Deus com os bens. Não é só cantar, orar, tudo isso é adoração também. Mas a adoração que não se revela em bens, ela não é completa, ela não é verdadeira. Não é. Assim, uma grande parte de crentes, ele não quer saber de mexer no dinheiro dele, a não ser quando ele doa para o mundo, né? Aí ele tem que dar, ele tem. Para o governo ele dá, para todo mundo aí ele dá, mas para o homem de Deus, para Deus, quero dizer, não, porque Deus usa esses bens que foram entregues a Cristo para sustentar o homem de Deus, no preparo dele, na vida, na saúde, enquanto ele viver. Quando que o homem de Deus se aposenta? Quando ele vai para o céu, irmãos. Nós vimos aqui agora há pouco, para que descansem das suas obras. Mas quando ele vai para o céu, não tem aposentadoria aqui na terra. Não tem isso. Para o homem de Deus, não. Né? Então, João, quando saiu de Pátimos, ele tinha 100 anos. E o Senhor levou ele a cuidar dos irmãos que moravam em Éfeso. E ele, com 100 anos, começou a cuidar dos irmãos em Éfeso. E ele cuidou lá 10 anos. Depois o Senhor falou, João, agora deu, né? Agora vem para o céu. Ele foi. Né? Ele foi. Bom, irmãos,
Muito grato a todos por terem ficado até aqui, mesmo no meio da nossa queda de transmissão. Depois vocês voltaram, ficaram. Deus abençoe essa semana inteira, esse tempo, esse momento, esse kairós de Cristo que a gente está vivendo, né? Se precisarem, liguem. Se quiserem vir aqui, venham. Mas a gente tem essa bênção de poder falar face a face por recursos hoje, estradas tecnológicas. Então vamos usar do jeito certo, do jeito de Deus, remindo isso, a tecnologia, em nome de Cristo, né, irmãos? Tá bom? Deus abençoe. Agora vou desligar. Deixa eu fazer aqui, ó. Concluir.